Nosso diálogo hoje é com o vereador Carlos Alberto Bezerra Júnior, autor de um projeto de lei que cria o programa de conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes no município de São Paulo. Vereador, seja bem-vindo aqui ao programa Diálogo para debater esse tema que, infelizmente, está a cada dia nas pautas dos principais jornais, não é, vereador? Obrigado. É uma alegria estar aqui com você e, em especial, fazendo uma coisa que é fundamental e aqui se presta essa televisão, que é a prestação de contas do trabalho dos vereadores e da produção legislativa aqui da Casa para a população e para o eleitor. Vereador, estima-se que anualmente cerca de 200 milhões de crianças em todo o mundo são vítimas da violência doméstica. É um número alarmante, não? Sem dúvida nenhuma. E o principal problema, enfim, o principal foco é a família. Quer dizer, fala-se muito hoje em dia, em especial, pelo menos o que vem se tratando, se fazendo, são ações, de certa forma, mais imediatas. Mas todas as discussões caminham no sentido contrário. Em que sentido? No sentido da prevenção, e por causa disso a gente propõe a discussão e está aqui trazendo a lei. Quer dizer, é fundamental trabalharmos a prevenção, impedir que isso aconteça, que esses números cresçam, e o foco principal é a família. Quer dizer, o núcleo familiar desagregado, um núcleo familiar desestabilizado, um núcleo familiar exposto, isso tudo faz com que, sem dúvida nenhuma, essas crianças estejam mais vulneráveis. E o que seria, em linhas gerais, esse projeto que o senhor está apresentando aqui, um programa municipal de conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes aqui em São Paulo? Na verdade, o projeto tem dois focos principais. Aliás, ele já foi aprovado em 2 votações aqui na Casa e aguarda a sanção do prefeito. Mas ele tem 2 focos principais. O primeiro é a criação de campanhas específicas pela prefeitura e que possam trazer a informação sobre o problema, que é, em especial, o abuso sexual na infância. Com 2 focos: a informação para os pais, a informação para os adultos e a informação em linguagem simples também para as crianças. Você tem casos, por exemplo, de países, a exemplo do Canadá. No Canadá, as crianças, enfim, desde o ensino fundamental, são orientadas sobre aspectos fundamentais do abuso sexual. Então, quer dizer, olha, toma cuidado, se existe algum adulto, alguém próximo de você querendo te dar um presente em troca de uma carícia em partes mais íntimas e tal, de uma carícia nos genitais, você tome cuidado, enfim, há uma orientação. Então, um foco da lei é essa questão da informação. Orientações claras, com uma linguagem acessível à criança, que é o que falta, realmente. Exatamente, com campanhas públicas de uma semana específica de conscientização em toda a cidade, onde haja uma mobilização a partir dos órgãos da prefeitura no sentido da informação. O outro foco do projeto, para mim ainda mais importante, é que ele pressupõe o treinamento de profissionais da prefeitura, em especial dos educadores, para o reconhecimento de sinais de abuso sexual na infância em relação àquelas crianças que estão próximo deles. E falando especificamente sobre a importância do educador, do profissional, enfim, do agente público reconhecer sinais de maus tratos e sinais de abuso sexual na infância, eu sempre me lembro daquele caso que teve muito espaço, enfim, na mídia, na grande imprensa, que foi aquele do adolescente, do Champinha, que cometeu um crime bárbaro, sequestrou 2 garotos, o Felipe e a Liana, à época, e depois matou o rapaz, depois estuprou a menina durante 2 dias, e aí acabou matando a menina também. Quer dizer, um crime bárbaro que chocou a todo mundo, né? Fizeram várias discussões, mas uma pergunta sempre me ficou. Eu não quero entrar na discussão da questão da época até da maioridade penal, a questão dos crimes, enfim. Mas uma questão que me ficou muito forte desde aquela época é a seguinte: será que ninguém percebeu que esse menino, por exemplo, poderia estar sendo vítima de abuso dentro da casa dele? Quer dizer, será que na escola um professor, alguém que teve contato, um funcionário, não percebeu atitudes violentas, um comportamento diferente, um comportamento estranho? Será que ele não passou por algum pronto-socorro? Será que ele não passou por alguma unidade básica de saúde? Enfim, talvez, eu fico aqui sempre com os meus talvez e as minhas perguntas, mas talvez, se alguém tivesse reconhecido nesse menino um comportamento diferente ou sinais de maus tratos, alguma coisa, talvez a gente pudesse ter evitado uma catástrofe, um crime hediondo e absurdo como esse. Então daí a importância da gente ter profissionais aptos e treinados para o reconhecimento
desse tipo de maus tratos em relação às nossas crianças. E quais são os sinais que as crianças apresentam? Há vários sinais, né? Até porque uma coisa importante, às vezes a gente imagina que a criança que está sendo vítima de abuso sexual ou, enfim, de alguma forma de maltrato, apenas apresenta sinais físicos, né? E uma coisa que é importante de ser destacada é que nem sempre os sinais físicos aparecem. Por quê? Que porque sinais físicos? Uma mancha, uma marca, alguma coisa hematoma, assim? Fraturas nos braços, os galos na cabeça, enfim, a questão do próprio desleixo em relação à aparência. Uma criança que sempre se comportava enfim, estava sempre com a roupa, uniformezinho da escola limpinho, estava sempre arrumadinha, tal, de repente começa a apresentar desleixo, não toma banho, não cuida mais enfim, da higiene pessoal. É a negação do corpo que está trazendo Exatamente. Tanto sofrimento. Hematomas, né, como eu disse, enfim, vários desses sintomas. Agora, pode-se ter também criança que era muito tímida, muito mais recatada, de repente excitabilidade, ou o inverso, né? Porque o abuso nem sempre chega, enfim, ao toque físico. O pior tipo de abuso ainda que pode acontecer é aquele da tortura psicológica. Eu tive casos, por exemplo, que atendi em pronto-socorro, e é difícil de você qualificar nesse sentido do abuso. Imagina um pai que era alcoólatra, então ele bêbado, colocava os 3 filhos dentro do carro, pegava o carro, dirigindo bêbado, parava num precipício da cidade e ficava ameaçando de que ia jogar o carro. Você imagina o que era isso para as crianças dentro do carro. Nossa, e é difícil você detectar isso, né? Como é que você vai detectar essas manifestações? Agora, há outras que são claras. Eu vivi casos, por exemplo, e eu acho que nesse sentido até o médico ele é um espectador privilegiado. Por quê? Porque na vivência de pronto-socorro, em especial nessa cidade, você vê de tudo, né? Uma das outras coisas que pode se falando sobre manifestação física, por exemplo, a questão dos próprios genitais, né? Machucaduras nos genitais que não são proporcionais à idade, ou histórias que não batem, né? Então a pessoa fala, olha, a criança caiu, escorregou da cadeira, tem um hematoma enorme no olho, né? Enfim, histórias que parece que não são... que não tem sentido, que não tem nexo. Então precisa se ter muito cuidado. Um outro cuidado que se deve ter, eu estava falando sobre a vivência como profissional em pronto-socorro, em geral o profissional médico também não tem a informação. E daí a importância também da informação chegar ao profissional médico. Porque ainda o número de denúncias feitas pelos profissionais médicos que atendem essas crianças, enfim, nos hospitais da nossa cidade, que atendem as mães e tal, esses profissionais precisam ter informação de que é importante fazerem a denúncia, que ao fazerem a denúncia eles não serão testemunhas no caso. Quer dizer, quem faz a denúncia oficialmente é o hospital. Se ele perceber algum sinal de maus tratos, quer dizer, relatar na ficha médica, encaminhar ao conselho tutelar, tudo isso é muito importante. Então daí a importância da lei no sentido de levar a informação aos profissionais que têm contato com a criança e que podem estar tendo contato para identificar esse tipo de abuso. E eu que não sou uma profissional, mas sou uma vizinha, um parente próximo, e eu sei que está acontecendo um caso de abuso, de violência, como é que eu devo proceder? Isso é fundamental, fundamental, porque às vezes, e é muito comum quando você conversa, às vezes na conversa informal, alguém te relatar, olha, é incrível, mas a casa ao lado tem sempre uma criança gritando, parece que tem alguém batendo, parece que tem alguém espancando, parece que tem alguém intimidando, tem porta sendo batida, vidro sendo quebrado, enfim. Quer dizer, é importante, tem 2 canais, né? O principal canal é o 191, que é o Disque Denúncia, e não titubeie. Se você percebe, tem algum indício, tem algum sinal, você está vendo alguma criança apresentando esse tipo de coisa que a gente está colocando aqui, é importante usar o 191. Ou então, fazer o Disque Denúncia, ou então a Delegacia da Mulher, que também está apta a receber esse tipo de denúncia. No caso da escola, o professor, o educador deve encaminhar a direção da escola, que encaminha a denúncia ao conselho tutelar. Então, e aí a importância da gente qualificar ainda mais, volta ao tema da lei, quer dizer, a importância da gente qualificar ainda mais o conselheiro tutelar, dar a ele mais informações para que ele possa também agir de maneira mais adequada em relação ao caso. Agora, um dado alarmante dessa semana, que a gente percebeu, é o seguinte, para destacar a importância